Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 da manhã e também à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet rtv.net.br ou ainda na live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria dizer a você que tão importante quanto aquilo que a gente fala é a forma como a gente fala essa coisa. E às vezes a gente acaba criando um atrito, um conflito em casa, no trabalho, na vizinhança, porque a gente até tinha direito de falar o que a gente queria, a gente sabia que a gente estava com a razão, mas a gente não falou da forma mais adequada. Sabe aquilo que o pai e a mãe sempre falavam quando a gente era criança, né? Tenha mais educação, fala com jeito, menina. É assim, a gente pode sim expressar a nossa opinião, falar aquilo que a gente pensa, mas de forma educada, se a gente cuidar o jeito como a gente coloca a nossa opinião, com certeza a gente vai minimizar conflitos e evitar muitos atritos. Então, vamos cuidar muito com a forma como a gente fala as coisas que a gente tem o direito de dizer. Vamos pensar nisso juntos? Um ótimo dia para todos nós. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto que a gente precisa discutir um pouco mais, que é o uso de drogas na sociedade, por crianças muitas vezes, adolescentes, e para isso eu recebo aqui o coordenador do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas, está comigo Marcos Antônio da Silva Brasil. Marcos, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, e relembrando a nossos telespectadores aí que estão nos assistindo. Pois é, quando a gente fala em drogas, a gente fala de uma forma às vezes muito geral, muito abrangente. O fulano está usando drogas, o ciclano usou muita droga quando era novinho. E a gente, ou a droga na questão do tráfico, a gente vê na mídia, no jornal, mas a gente não conversa mesmo, Marcos, a respeito do problema que é a questão das drogas. Com certeza, Carol. Eu sempre gosto de dizer assim, que as drogas, elas estão em todos os locais, A gente avalia que as pessoas entram por indução ou porque escolhe esse caminho, ou não escolhe, mas ela está no nosso meio, de várias formas, tanto ilícitas como não ilícitas, Pois é, e às vezes a gente conversa com alguém, com uma pessoa, com outra, e às vezes ela vai dizer assim, não, eu já tive a oportunidade e eu não experimentei, não usei. A outra vai dizer, não, me ofereceram e pela curiosidade eu usei. E às vezes me preocupa, assim, a facilidade como isso chega, Marcos? Como é que uma pessoa chegou a me oferecer isso? Como é que uma pessoa chegou a oferecer isso para o meu filho? Em que local ele estava? E a gente pensa assim que tem que ser em outro mundo, Não estava aqui na minha casa, não estava fazendo um trabalho com o coleguinha lá depois do horário, um trabalho da escola. E às vezes a gente não consegue perceber que a droga já está por tudo, Exatamente. Eu acho que o jovem ele é muito curioso, vamos dizer assim. Nessa curiosidade, eles querem experimentar. Muitas vezes, devido a algumas frustrações que ele mesmo tem. Ele não consegue conversar com os pais, com os irmãos, com os avós, com os próprios amigos, não consegue se interagir naquele grupo, E quando usa a substância, acaba se sentindo mais leve, mais solto, Normalmente a gente sempre fala que existe a mãe das drogas, que é o álcool. Mas tudo começa pelo álcool. Depois desse álcool se experimenta muitas vezes outros tipos de substância, uma maconha, uma cocaína, outro tipo de droga sintética, Mas alguns se adaptam, outros não se adaptam, outros só foi uma curiosidade mesmo, Isso tudo vai, muitas vezes, do contexto familiar que vive essa pessoa, esse adolescente ou a pessoa adulta que esteja passando por alguma dificuldade, muitas vezes. Mas também às vezes eu penso, aquela pessoa que usou maconha, por exemplo, e ela usou e disse, nossa, foi uma experiência horrível, nunca mais quero isso na minha vida. A gente tem que dizer, graças a Deus, Porque
essa, infelizmente, acaba sendo rara. E até porque o jovem é muito influenciado. O outro vai dizer, não, experimenta de novo, é porque aquele dia não sei o quê, não, vai ser bem legal, usa porque eu uso e para mim é legal. Eu já tive experiência de alguns relatos de pessoas que usaram uma vez e apresentaram vômito, as tonturas, vertigem, de alguma forma a droga não aceitou ele, né? Então, assim, ó, mas isso é muito relativo, né? Cada pessoa, o organismo aceita de uma maneira, né? E tudo é momentos também, né? A questão dos amigos em si, muitas vezes é para te fazer parte daquele grupo, muitas vezes explicitamente tu é sugerido o uso da substância para poder fazer parte daquele grupo, porque senão eles acabam se afastando, cada um do lado, cada um tem o seu ciclo de amizade, normalmente nesse eixo, né, vamos dizer. Não quer dizer que uma pessoa que não use não conheça alguém que use, né? Mas normalmente as pessoas se afastam porque sabe do dano que isso vem trazer para o organismo, né? A gente está conversando com o Marcos, que é o coordenador do conselho, mas o Marcos também é enfermeiro por formação e já trabalhou no CAPS AD, que é o de álcool e drogas aqui, e hoje tu trabalha no CAPS com atendimento de crianças e adolescentes também, é o CAPS né, Marcos? infantil. Eu trabalhei por 4 anos no CAPS AD como coordenador, né, de 2014 a 2018. Então a gente vivencia situações diferentes. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, a gente acaba vivendo num mundo onde a gente não vê algumas situações que estão acontecendo à nossa volta, mas no momento que tu entra dentro desse contexto, começa a perceber diferenças nas sociedades, né? A vivenciar algo diferente. Hoje, depois de 20 anos, eu trabalho com adolescentes e crianças. Então, estou vivendo outra experiência de vida e realidade que eu não conhecia. E tu te assusta muito no caso dos atendimentos com as crianças, assim, que às vezes são crianças ainda, às vezes são adolescentes muito jovens que já têm contato com a droga? Olha, é assustador, né? Porque até entanto a gente acha, começou a usar lá com seus 15, 16, mas eu já tive crianças com 9 anos viciadas em cocaína, né? Então, assim, no contexto, então isso é muito agravante, assim, dentro da sociedade. E isso é uma coisa que a mídia acaba não mostrando dia a dia, né? A gente vê muita realidade do adulto. Alguns adolescentes usando algumas substâncias sintéticas, ou a maconha em si, mas a gente não vê a realidade dos problemas que vem acarretar para essas crianças e adultos, vamos dizer assim. Esse caso que tu fala da criança foi aqui em Criciúma ou chegou essa história para ti por conta do teu trabalho? Não, quando eu trabalhava ainda em Araranguá, o menino era se eu não me engano, não quero mentir, mas é da região de Concórdia, para cima. Ele veio para a comunidade terapêutica, com 9 anos, e estava se tratando como para dependência química da cocaína. A questão da influência, a gente falou ali dos amigos, mas o contexto familiar, ele pesa muito? Porque eu lembro que eu tinha um amigo que dizia assim, olha, se eu chegasse em casa e que a minha mãe descobrisse que eu tinha passado perto de alguma droga, eu sabia que ela ia me dar uma surra e eu nunca mais, que eu ia me arrepender pro resto da vida de ter feito aquilo. Porque ela falava muito para ele, né? Olha, tu não se mete com isso, olha, tu não usa, olha, tu não faz isso. Tá vendo aqui o que aconteceu com fulano? E ela ficava falando, e ele nunca teve contato mesmo, um pouco, claro, no começo por medo, né? Porque a mãe vai brigar comigo, mas depois porque ele entendeu, não, minha mãe tá falando algo que é muito importante, eu tenho que ouvir e obedecer, né? Carol, acho que se a gente for pensar, pessoas da faixa de 30, 40 anos, né? A gente tinha uma educação, muitas vezes, muito rígida, né? As coisas eram assim e tu não podia opinar muito. Nessa nova vivência, a gente opina muito. Os adolescentes opinam muito junto aos pais e coisas. E se criou um mito que a substância não faz mal. Né? Eu sempre digo para as mães hoje em dia que vão ao CAPS, né, que são
tem filhos com problemas de dependência química, eu digo, hoje se o indivíduo, claro que a gente não tem que espancar, bater para ensinar, mas o conversar e a nossa opinião de adulto tem que valer mais do que da criança, do adolescente, né? Porque é difícil hoje, eu tenho adolescente com 14, 15 anos fazendo uso de substância, e aí a gente conseguir mudar a situação, né? Porque ele não tem percas com a droga, ele tem ganhos. Se a droga fosse uma coisa tão ruim, de imediato, ninguém usava. Ela começa a se tornar prejudicial a longo prazo, e conforme o teu consumo. Então, tu tem em casa, uma cama cheirosa, roupa lavada, comida na mesa, uma boa escola muitas vezes, né? Tu não tem percas nenhuma. Muitas vezes tu pode ter o inverso, uma família totalmente desestruturada, sem um apoio, sem toda uma questão que aí tu não consegue nem acompanhar muitas vezes o teu familiar. Então isso aí acaba acarretando muitas vezes nessas percas, né? A gente diz assim, ó, mas a minha mãe não deixava eu fazer tal coisa, não deixava eu ir para balada. Hoje a gente vê festas rave muitas vezes com menores de idade. E a gente sabe que muitas vezes nesses ambientes acaba tendo uma facilidade maior de usar substâncias, ou sintética principalmente, né? A gente vê hoje o jovem, muitas vezes nem usando tanto, mas comercializando entre os amigos. Existe muito essa propaganda do jovem comercializar. Pois é, e essa questão de, está na festa, a droga está na escola, a droga está em tal lugar, e são coisas assim que a gente, ai meu Deus, como é que isso acontece, né? Não sabia que isso acontecia, mas está na escola daquele bairro da periferia e está na escola particular. Está naquela festinha do churrasco no final de semana que a gente faz atrás da casa, mas está naquela festa top da rave que o ingresso é muito caro. Então, são coisas que a droga não é mais coisa que, não, era para aquela pessoa que tinha problemas em casa e queria fugir. Não é só aquilo daquele jovem da periferia, né? Não. É bem o contrário, né? Ela está inserida na sociedade de uma forma muito forte. E aí é difícil, muitas vezes, o poder público conseguir amenizar esse consumo em massa como tem, né? É muita gente usando, claro que tem muita gente não usando, né? Mas muitas vezes é porque tem uma boa informação em casa, tem uma boa estrutura e até diálogo, né? Eu acho que eu sempre gosto de dizer assim, onde existe diálogo, as coisas é mais fácil acontecer. Até evitar que você venha experimentar, que você venha usar a primeira vez. O diálogo é muito importante em todas as classes, né? Pois é, Marcos, falando de diálogo, do poder público, né, que você falou agora, como é que o conselho discute, como é que vocês se organizam, né? Porque tem um Conselho Municipal Antidrogas, é o COMAD, né, que o Marcos é o coordenador, mas vocês têm mais informações do que o cidadão comum a respeito do problema. Tem um problema muito grave. Como é que vocês conversam a respeito e vocês chegam a fazer ações para tentar minimizar ou tentar orientar de alguma forma? Não sei se vocês não ficam, às vezes, muito amarrados, né? Carol, como é que funciona mais ou menos o conselhos? Né? Nós temos reuniões mensais com alguns segmentos da sociedade, tanto instituições privadas, né? Que são representando a sociedade, que é o município. Nesse conselho, a gente se reúne mensalmente nas primeiras terça-feira do mês, primeira terça-feira do mês, lá na sede dos conselhos, né, na prefeitura municipal, com o intuito do quê? Discutir políticas públicas sobre drogas. A gente vem algumas vezes, algumas denúncias de uso abusivo em tal região, e a gente tenta montar alguma estratégia para ajudar essa região, ou escola, ou empresa, ou que seja, o segmento, né? Como a gente criar políticas públicas de informação e de ações
dentro do município. A gente representa diretamente hoje o gabinete do prefeito, né, que nos representa em apoio, e a gente tenta discutir isso com os líderes, né, políticos do município, trazer alternativas corretas. Mas vai ter uma palestra sobre drogas em tal local. Nós fizemos partes também, até para a gente ver o que está acontecendo e como é que a gente vai poder ajudar nesse intuito, né? Porque esse é um dos trabalhos do Comad, mas no mesmo tempo ele também tem que criar situações que venham a divergir junto com a sociedade e a gente poder discutir, né? Que como é um tema muito complexo e as pessoas muitas vezes acabam dizendo assim, na minha família não tem problema, só tem problema na família do A, do B e do C, né? Então as pessoas acabam se afastando um pouco, assim. Normalmente as pessoas vêm buscar ajuda ou buscar algum segmento quando a coisa já está mais grave. Quando a droga bateu na minha casa, na minha família, casa, né? Aí então é mais complexo do poder trabalhar com essa situação, porque não consegue resolver da noite por dia, né? Pois é, e são ações que elas precisam ser feitas, que vocês vão fazendo, mas que também não tem um prazo limite, né? Não é uma coisa a gente vai fazer essa semana e semana que vem não vai mais precisar. Exato. E acho que até o contrário, vocês acabam vendo que precisa mais e mais e mais, né? Se a gente fosse olhar para a nossa realidade, diariamente, né? A gente teria que estar com essas ações. Hoje, o vice-presidente do Comad, que é o delegado Márcio, ele tem um grupo de palestra que ele dá nas escolas, os pais, né? Trabalha muito mais direcionado aos pais do que com os jovens, até para identificar, para avaliar, para toda uma questão. Mas em conversas, cadê os pais? Muitas vezes os pais não vão, sabe? Não acompanham. Então, nesse sentido, há dificuldade, né, Carol? Porque a gente vê hoje o ouvinte que está aqui nos assistindo. Será que ele vai na reunião dos pais quando tem uma palestra nesse sentido? Na sua escola? Né? Está plantando uma sementinha, mas a gente não está colhendo muito pouco ainda, dentro da realidade que a gente tem. E por outro lado também eu faria uma outra pergunta. Será que quando ele descobre, esse pai e a mãe que não vão na reunião, não participam da vida escolar do filho, descobre que ele está usando droga, não vai no céu e no inferno buscar ajuda? Vai buscar, porque ele quer ajudar o filho dele, ele quer tirar o filho daquilo. Tudo às vezes que ele não fez durante muitos anos, ele vai fazer em uma semana. Em uma semana. E algo assim muito interessante, assim, ó. As pessoas que usam substância, elas não é que elas vão começar a dar sintomas nos primeiros dias, nos primeiros momentos. Tem pessoas que usam por anos até aceitar, largar esse vício, né? E muitas vezes pode vir trazer transtorno aos seus familiares? Pode. Muitas vezes não. Ele cria uma vida independente, sai pelo mundo, vai morar na rua, sabe? Mas muitas vezes está dentro de casa, agredindo, né? Fisicamente ou verbalmente, né? E aí a realidade é diferente. As coisas se tornam mais difíceis em ser realizada positivamente. Hoje a gente tem estrutura para ajudar uma pessoa, um usuário que quer deixar de usar droga, que diz, não, eu estou vendo que está me fazendo mal, às vezes já passou muito tempo, né? Mas eu estou fazendo mal para mim, estou fazendo mal para minha família, estou acabando com tudo, quero me livrar disso. A gente tem uma estrutura hoje no município, na região, que possa ajudar essa pessoa? Olha, hoje nós temos uma estrutura do CAPS-AD, né? Que fica na região da Santa Luzia, no antigo posto da Santa Luzia, que é um serviço onde tem médico, psicólogos, terapeuta ocupacional, artesão, enfermeiros, que tentam ajudar essa família de alguma maneira, sabe? Mas sempre digo assim, ó, o vício, a pessoa tem que querer muito, não pode ser imposta. As pessoas chegam lá, a primeira coisa que elas querem é uma internação.
muitas vezes é necessária uma internação. E aí quando a gente se fala em internação para dependência química, é muito complexo. Porque na região nós temos poucos leitos por número de usuários que se tem, né? Hoje nós temos em Criciúma, nós temos o CAPS 3, que tem 5 leitos. 5 leitos. Não teria como ficar mais do que 10 dias pelo programa. Nós temos Uruçanga e Lauro Miller, né, no hospital. Isso dentro de um contexto, número de vagas mínimas. E adolescentes, então, crianças e adolescentes, nem se fala. Nós só temos em Joinville 10 leitos para o estado todo, né? Aí a gente se pergunta, será que o estado só tem 10 adolescentes são usuários, né, para fazer um trabalho de desintoxicação e depois tentar vir a corrigir se trabalhar um indivíduo, né, porque a abstinência é muito forte muitas vezes, depende da substância, né. E é uma questão que não se trata só da vontade da pessoa, Não. né? Ah, eu quero ficar limpo desse dia. Às vezes a gente fala aqui de cigarro, né? Esses dias eu recebi aqui o pessoal falando dos grupos antitabagismo. Ah, eu quero parar de fumar. Mas é muito difícil, eu não consigo, difícil. a pessoa desiste, tenta de novo. E quando a gente fala da droga causa uma dependência química muito grande, afeta o corpo de uma forma geral, a gente não pode só dizer assim, ah não, a pessoa não para porque não tem vontade, né, Marcos? Não, o vício é uma coisa surpreendente, controladora, né? Eu sempre gosto de usar assim, algum exemplo, muitas vezes, que a maioria das famílias tem, é aquela pessoa que come um docinho depois do almoço, né? Ela é subordinada àquele docinho depois do almoço. O dia que ela não come aquele docinho depois do almoço, ela tem dor de cabeça, alguma coisa faltou no almoço, né? Então é nessa forma que a gente tem que se trabalhar muitas vezes. O vício não é uma coisa danosa para o nosso cérebro, né? Então o cérebro gosta da substância e ele fica pedindo. E aí ele vai fazer brusuras, vamos dizer assim, com o seu corpo, né? Tremores, calafrio, né? Muitas vezes irritabilidade, toda uma questão até vir a fazer uso e se acalmar. Por isso que normalmente as pessoas se internam, conseguem fazer um período de abstinência ali, de passar para aquela abstinência de 20, 21 dias, e aí, no primeira situação difícil da sua vida, acaba usando de novo, porque é onde dá o apoio. O cérebro acaba estar no comando desse corpo, né? E eu acho que assim, Carol, a gente tem que pensar assim, ó, nós temos as comunidades terapêuticas também na região. Hoje, se a gente for pensar, as comunidades terapêuticas têm em torno de 200 pacientes internados na região, né? São em torno de 9 comunidades terapêuticas, se eu não me engano. Então, mas a estrutura também é mínima, não tem uma estrutura também velada como um hospital, como uma estrutura maior, né? Hoje é difícil botar um paciente com abstinência química dentro de uma comunidade terapêutica, porque eu também tenho que ter um suporte médico, enfermeiro, estrutura. Então, se a pessoa vai para uma internação e dali ela vai para uma comunidade terapêutica e faz um trabalho nesse sentido, fica mais fácil também, né? Pois é. E você falou ainda há pouco do álcool, né? Que o álcool acaba sendo a porta de todas as drogas. Muitas vezes a gente conhece alguém que parou de usar droga e não bebe mais nada. Né? E aquela pessoa ela não bebe, porque se ela beber, ela tem chance de usar droga novamente. Mas o álcool também a gente não acha assim, não leva o álcool de uma forma muito natural. Porque hoje quando a gente vê algumas baladas, festa de 15 anos, né, que acontece muito. Não, álcool para menor de idade não pode. Mas aí o pai vai lá e o pai dá o copo para o filho, né? Ou o tio vai lá, ou o cara do bar dá uma disfarçada e vai lá e oferece, deixa aquele adolescente usar aquela bebida. E hoje parece assim que também a gente legalizou o uso do álcool, né? Claro. Quando a gente fala legalizou, né? O álcool é uma das drogas que estão legalizadas, né? Então, abusivamente, todo mundo faz uso, em média, né? Hoje, qual a família que muitas vezes não tem alguém que faça uso de um álcool?
o adolescente, muitas vezes, ele vê os seus familiares fazendo o uso do álcool, do cigarro, no churrasco da família, no encontro, ele acha muito natural, aquilo pode. Então, existe um começo, por isso que a gente sempre diz, o álcool é considerado a mãe das drogas. Quase tudo se começa pelo álcool. É uma festinha de 15 anos, é a festinha do amigo, é o encontro na praça, é o encontro em algum local que seja a justificativa de estar em grupo, muitas vezes o álcool está dentro. Hoje a gente tem relatos muitas vezes na própria escola, né, suspensão, porque o aluno levou álcool de manhã para a escola, né? Tem crianças altamente já hoje com uso abusivo do álcool hoje, né? Pois é, e aí a gente volta à questão da família, né? A responsabilidade que a gente tem enquanto família naquele churrasco no domingo, a responsabilidade que a gente tem por ter bebida dentro de casa e muitas vezes, não, ele não vai beber ou se ele beber é só um pouquinho, mas o adolescente ainda está em formação, né? Ele ainda não sabe o limite dele, muitas vezes ele quer testar o limite dele, né? Sim, e se a gente for pensar, quem é o espelho do adolescente e da criança? São os pais, né? Ele, de alguma forma, ele se espelha no pai, né? E na mãe, no tio, alguém que ele tem como referência. E se aquela pessoa usa um álcool, uma cerveja, o que seja, ela também vai fazer muitas vezes, né? Claro que se salve aquelas adolescentes e crianças que não têm interesse nesse tipo de substância, né? Mas tem gente hoje extremamente viciada em refrigerante, né? Dá um exemplo, né? Não tem um teor alcoólico, mas tem prejudicial em outras substâncias. Então, a gente tem que cuidar muito desse contexto, né? O exemplo. As escolas hoje já conseguem trabalhar ou ter um pouco mais de consciência de que é um assunto que precisa ser discutido? Porque o ProErd hoje faz um trabalho muito legal com as crianças, né? Até ali no 4º ano. Mas é um trabalho que eu acho que ele é super válido, que ele tem colhido frutos muito importantes. Mas as escolas, de uma forma geral, às vezes não precisam conversar um pouco mais. O pai e a mãe estão mais presentes na escola, claro, mas em uma forma assim da comunidade escolar prestar mais atenção no assunto. O que eu vou lhe dizer? Eu não tenho muito essa vivência da escola, mas pelo que eu relato, que eu vejo com próprios membros da escola no Comad, eles trabalham muito isso com os adolescentes, né? A questão do uso abusivo de substâncias como álcool, cigarro, o que seja, né? Eles trabalham, mas só que muitas vezes a recomendação, muitas vezes, eu vejo assim por muitos pais uma crítica aos professores que estão chamando a atenção dos seus filhos, sabe? Porque eles acham natural isso na sua casa, muitas vezes. Não, mas ele só tomou uma cerveja, ele só bebeu isso. Mas muitas vezes o adolescente tomou um golo de nada e ele fala para os amigos que bebeu muito no fim de semana. E aí ele cria um patamar de amizade muito amplo com isso, muitas vezes, porque faz parte da balada, faz parte da social, como eles dizem hoje em dia, né? Eu fui na social na casa da minha amiga, na casa do meu amigo. Aí a social só tem bebida, não tem nada de comer muitas vezes, né? Pois é, e aí a gente entra naquela questão novamente de que o adolescente, de que a criança ainda é um ser em formação, ainda não sabe exatamente fazer as suas escolhas e ele precisa ser direcionado, né, Marcos? Tem que ser direcionado. Se a gente for pensar hoje o adolescente com uso abusivo de qualquer tipo de substância, tanto ilícitas como não ilícitas, né? Maturidade ele não tem para isso tudo ainda, né? O adulto, muitas vezes, ele usa por um grande período e aí depois ele vem a refletir de tudo que ele perdeu. Quando eu estava no CAPS-AD ainda, a maioria das pessoas que ficavam para tratamento era acima de 30 anos. Por quê? Porque tinha uma questão de percas, né? Perdeu amizade, perdeu família, né? Quando eu digo perdeu família, no sentido foi abandonado, né? Porque a família cansa também, 15, 20 anos de uso de substância, Perdeu o emprego. Perdeu o emprego, né? Quando viu, estava numa situação
de calamidade quase, sabe? Não tinha nem onde morar muitas vezes. Então, e isso justifica muitas vezes o uso das substâncias, muitas vezes que eles fazem uso, né? Tanto faz o álcool como outros tipos de substâncias. Quando tu fica dependente dela, ela acaba também te corroendo, te dominando, né? Verdade. Marcos, quero te agradecer, tenho certeza que a nossa conversa aqui foi muito boa. Para quem está nos assistindo, tenho certeza também que acaba criando um alerta, gerando um alerta, né, na nossa mente sobre a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão à nossa volta também. Parabéns pelo trabalho que o Comad tem desenvolvido e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Carol. Eu só queria agradecer a todos os teus telespectadores, né, que se tiver algum problema com substâncias químicas na sua família, nós temos alguns pontos de apoio dentro do município, tanto os CAPs, tanto para infantil quanto adulto, né? Se você está nos ouvindo e muitas vezes não foi na palestra da escola, né, que hoje acaba se trabalhando de uma forma mais na questão da dependência química, que vá assistir, né, que não perca um pouquinho do seu tempo, da sua família, leve a família toda, se for o problema, junto, porque é interessante a gente saber lidar quando vem a dificuldade, bate a nossa porta. Com certeza. Esse é o Marcos Antônio da Silva Brasil, ele que é coordenador do Comad, o Conselho Municipal Antidrogas, aqui de Criciúma, conversando com a gente a respeito da dependência química e também do trabalho que o Comad desenvolve. Depois do intervalo, tem mais informação aqui no Tudo a Ver.